Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou técnica de programação do SESC Rio Preto e gostaria, de nome da unidade, agradecer a presença de todas e todos vocês aqui nesse bate-papo. O encontro dessa noite com o líder indígena Almir Suruí foi um encontro muito desejado e esperado, e ele faz parte do ciclo de encontros Conhecer para Reconhecer, Povos Indígenas e Agrobiodiversidade, promovido pelo SESC Rio Preto. E essa ação integra a programação do Abril Indígena, projeto institucional do SESC São Paulo. O Abril Indígena busca a valorização e difusão dos povos indígenas no Brasil por meio de atividades que suscitem espaços de protagonismo para indígenas, provenientes tanto de aldeias, comunidades e terras indígenas, mas também aqueles que estão em contextos urbanos, assim como pela produção de conteúdos com finalidade educativa. Para mediar esse encontro, a gente convidou a Tatiana Amaral. A Tatiana é graduada em Ciências Sociais pela USP, mestra em Antropologia Social pela UFSCar, e ela é assistente técnica da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação da Tatiana, que a gente carinhosamente chama de Tati, e passar a palavra para ela. Um bom encontro a todos. Obrigada, Ana. Como a Ana comentou, essa ação ela foi pensada inicialmente no Abril Indígena do SESC São Paulo, que nesse ano teve o objetivo de visibilizar a importância dos povos indígenas para a existência e conservação da biodiversidade aqui no país. E ninguém melhor do que o Almir para falar sobre esse assunto. Vocês vão ver, a trajetória dele é sensacional. Ele é uma pessoa que tem uma importância reconhecida não só no Brasil, mas internacionalmente, por fazer vários esforços junto com o povo dele para manter a floresta em pé. O Almir, ele é do povo Paiter Suruí, que vive nos estados de Mato Grosso e Rondônia. É um povo que foi contatado até que recentemente, oficialmente foram contatados em 1969. Ele está falando com a gente hoje diretamente da aldeia Lapetanha, que fica na terra indígena 7 de Setembro, no município de Cacoal, em Rondônia. Ele está falando com a gente diretamente da Amazônia e vai falar sobre vários projetos que tem desenvolvido dentro dessa terra indígena. O Almir, ele nasceu em 74 e desde então a vida dele foi marcada por eventos muito importantes. Aos 15 anos, ele iniciou um curso de biologia aplicada na atual faculdade, que é a PUC de Goiás, por meio de um convênio que o movimento indígena, por meio do Núcleo de Cultura Indígena, coordenado pelo Ailton Krenak, permitiu que vários jovens indígenas fizessem essa formação, né, nas universidades e faculdades não indígenas. E voltando para a aldeia, com apenas 17 anos, ele já se tornou uma liderança muito importante do seu povo. Em 1997, ele vai falar bastante sobre essa iniciativa, que ela já é de muito tempo, e ela é muito pensada pelo povo Paiter Suruí, que é o Plano Estratégico de 50 anos. É um plano que é bem complexo, com várias dimensões. Eles pensam na questão econômica, ambiental, cultural, ecológica, o sistema de governança do povo também. Ele vai contar bastante para a gente sobre essa questão, que, na verdade, é a base de vários dos projetos que ele vai comentar hoje com a gente. E o que tem de importante nesse plano é justamente de desenvolver ações que valorizem a floresta em pé. Daí, vou contar alguns eventos-chave da vida do Almir também, da biografia dele. Em 2009, ele foi indicado pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes. Ele também, nesse ano de 2009, ele apresentou na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP15, o projeto de carbono florestal Suruí, que foi o primeiro projeto desse tipo, feito em terra indígena no mundo inteiro.
e ganhou o prêmio Mayalin. Em 2013, ele ganhou da ONU o prêmio de Herói da Floresta. Também recebeu da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, o título de doutor honoris causa. Em 2013, também recebeu o Prêmio de Direitos Humanos no Brasil, entregue pela Dilma Rousseff, na categoria Garantia dos Direitos dos Povos Indígenas. E nesse ano, não poderia ser diferente, o Almir segue sendo uma liderança completamente necessária para a garantia dos direitos indígenas, e junto com o Cacique Raoni, ele abriu uma denúncia contra o atual governo no Tribunal Penal Internacional. E agora eu vou já passar a palavra para o Almir. Gente, olha, isso aqui foi um resumo. Eu confesso para vocês que falar do Almir, olha, eu poderia ficar muitas horas contando, porque a trajetória dele realmente é sensacional. Vale muito a pena depois buscarem mais. E agora eu queria passar a palavra para ele contar para a gente. São vários os projetos que ele já desenvolveu, mas os que atualmente ele está com vontade de compartilhar com a gente. Então, Almir, é com você agora. Boa noite a todos, né? Tatiane, Ana, obrigado pela essa oportunidade, por estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço e tenho que reconhecer que esse projeto do SESC, seja qual estado, qual cidade do país, que está dando oportunidade para povos indígenas reconhecer as lutas e os desafios deles, né? Então, como bem falado, eu estou falando aqui da aldeia Lapetanha, da terra indígena 7 de setembro, do município de Cacoal, que, falando um pouco, compartilhar com vocês a história do meu povo, né? Então, o povo Suruí foram contatados ou fizeram contato com a indígena em 1969. Na verdade, a 7 de setembro de 1969. E, por causa desse dia, o nome da terra indígena se chama Terra Indígena 7 de Setembro hoje, né? Então, como eu sempre falo, através dessa história, né? Enquanto a mesma data, né, que o Brasil tomava a independência do Brasil, né, mesma data, a sociedade que comandava aqui tomava independência do povo paiter, fazendo esse contato. Até porque levou o nosso povo de aproximadamente mais de 500 mil pessoas para até 300 pessoas, né? Então, meu pai e minha mãe são sobreviventes desse pandemia que aconteceu durante contato. Esse epidemias que aconteceu era de sarampo, tuberculose e gripe. E quase estimou meu povo, né? E 5 anos depois, eu nasci como filho desses grande guerreiro e grande guerreira, que são meu pai e minha mãe. E são 2 clãs diferentes, porque o povo Paité são compostos pelos 4 clãs: Ngamep, Ngamir, Macor e Cabá. E a maioria das vezes, o Ngamep, que é meu clã, sempre casa com o clã Cabá, que é minha mãe, né? Então, natural, minha mãe e meu pai são casados. Eu sou caçulo dos filhos dessas pessoas e que me orientou, né, sobre a história do povo Paité Suruí até chegar aqui, né? Então, eu sou grato, além do meu pai e minha mãe, essa sabedoria que pai e minha mãe conquistou do próprio universo, próprio floresta. Então, eu não tenho a palavra
para expressar a vocês que eu sou grato para compartilhar essas conhecimento, esse desejo que o povo indígena tenha para contribuir com toda essa sociedade que está enfrentando hoje uma grande desafios com essa pandemias de Covid-19, né, que matou milhares de gente, né? Então, eu não sei se eu podia quebrar essa regra daqui de pedir pelo menos 5 segundos de silêncio, mesmo que aqui estou no meio de uma aldeia e ninguém, a maioria não sabe que eu estou fazendo aqui, mas está muito barulho em redor da gente, em favor dessas famílias que estão sentindo dor, igual qualquer um de nós aqui, né? Então, esses sentimentos que a gente contribui é muito importante no nosso universo, né? Porque todo o que a gente aprende é dar a qualidade de vida para a sociedade, né? Então, somos responsáveis de tentar mudar o mundo. Eu digo, cada pessoa, cada ser humano, né? Então, além de todo esse processo que passou em pandemias, 5 anos depois eu nasci. E Terra Indígena 7 de Setembro, Rondônia e região da Amazônia, na década de 80, era uma ocupação muito grande, né? Porque o próprio governo dizia que aqui não existia gente. Então eu fazia a campanha para trazer pessoas das outras regiões do Brasil para cá, e quando chegou aqui encontrou com vários povos indígenas, então gerou conflitos, né? E além de tudo isso, e assim foi a agrária do mundo, do Brasil, né? Então não foi tão consciente dessa maneira, mas hoje nós estamos no outro tempo, né? Então eu enfrentei todos esses desafios. Como bem você falou, né, eu fui convidado pela esse projeto do PUC com Núcleo de Cultura Indígena, com Ailton Krenak, que é um amigo meu, eu considero como meu professor, né? Quer dizer, ele é meu professor, considero não, ele é meu professor, aprendi muitas coisas, até hoje eu aprendo com Ailton, né? Então, falar o nome dele aqui, para mim, com o coração cheio, com muita emoção, né? Porque eu sei que as palavras, sabedoria, é muito importante, que as pessoas refletem, né? O que é o mundo realmente, aonde que nós queremos chegar. Então, esse conceito de o que significa teoria, o que significa prática dentro do mundo do universo, para mim, a gente precisa repensar tudo isso. Então, quando eu cresci, eu vi que o meu povo estava numa desafio grande, né? Porque nós estamos muito próximo da cidade, diferente das outras terras indígenas na Amazônia, né? Nossa aldeia está a quase 35 quilômetros da cidade, né? E 15 quilômetros de uma estrada de asfalto.
E isso traz também uma grande diferença, né? E mesmo tempo, nós estamos num arco de desmatamento grande, aonde que o desmatamento entra na Amazônia. Nós estamos nesse caminho, nós estamos nesse rota, né? E desmatamento vem acontecendo em cima do o valor econômico, o crescimento econômico, né? E dessa forma as pessoas não têm essa consciência do valor da floresta em pé, não têm consciência do impacto social que isso acontece, seja nos povos indígenas ou no município. Ninguém não importa de qual forma que vai acontecer esse impacto sociais, ambientais, culturais e econômicos na região, né? Ninguém não faz estudo sobre isso, ninguém vai entender sobre isso, mas faça isso enquanto eles estão ganhando, eles estão bem, né? Então, eu vi tudo isso depois que eu cheguei dessa faculdade, né? Então, eu me tornei um dos grandes líderes do povo Paiter-Suruí, do meu clã, né? E aonde que eu ajudei a criar o plano de 50 anos do povo Paiter-Suruí. Esse plano significa o quê? É um estudo que a gente fez da potencialidade e também da dificuldade que o povo Paiter-Suruí passa, né? E potencialidade não significa só de recursos naturais, mas também da potencialidade política do povo Paiter, de quais profissionais que o Paiter tenha, né? Então, a partir dali, a gente fomos buscar o diálogo, onde a gente vimos que era o maior nossa fraqueza. Entendeu? E esse plano estratégico de 50 anos gerou aproximadamente, eu acho que 10 programas maiores. Meio ambiente, cultura, economia, educação, saúde, sistema de governança, produção sustentável, né? Parcerias, energia, estrada, outros dificuldades que o povo suruís tinha, né? E como que a gente poderia lidar com tudo isso? E dentro dos que eu me lembro, que é onde eu atuo bastante, dentro desses programas maiores, são meio ambiente, cultura, educação, saúde, né? E sistema de governança. Então, eu atuo mais nesses 5 programas maiores, né? E outros, eu decidi que eu tinha que pesquisar esses 5 maiores programas. E outros que eu não citei aqui, não significa que não são importantes para mim. São importantes, mas eu tenho que priorizar algumas que são importantíssimas para avançar nesse processo, né? E, por exemplo, o produção sustentável, nós trabalhamos com agricultura, floresta, né? Então, tudo isso. Eu vou contar um pouco depois aqui quais são trabalhamos com esses projetos, né? Então, essas. Hoje, o Suruí, infelizmente, tem várias associações, né? Que, mesmo tempo, a gente e cooperativas, e hoje o nosso, de quem, nome de qual cooperativa que eu posso estar falando, é cooperativa do produtor sustentável Ngaraichá, que significa a cooperativa de produtores do produto sustentável da floresta, né? Junto com a floresta, assim. E também a Associação Metarelá do Povo Indígena Suruí.
que é o autor e responsável também elaboração e implementação desse plano estratégico dos 50 anos do povo Paité Suri. E a gente tentou fazer implementar todos esses mecanismos que o projetos pode ter, né? O povo Paité pode ter, mas infelizmente nós não temos poder para implementar tudo isso sozinho, né? Porque em volta desse sistema, seja de educação, seja de que for, nós dependemos do sistema em volta no mundo, no Brasil, no estado, no município, seja que for, né? Então, se o mundo não tiver consciência que temos que lutar pelo mundo sustentável, é muito difícil o povo indígena conseguir manter esse equilíbrio ambiental, equilíbrio climático, equilíbrio ambiental, equilíbrio cultural, equilíbrio espiritual, equilíbrio em todos. São todos um conjunto do mundo que faz isso acontecer, né? Então eu posso agora, se você quer ajudar, pode me ajudar aí falando qual que é concepção de vocês e qual você quer que eu fale o que para nossas pessoas que estão aí acompanhando, né? Então, me ajuda, porque infelizmente eu quando eu tenho uma oportunidade como essa, que eu falo com milhares de pessoas, e independente de qual locais, eu sou muito emocionante de falar da situação no Brasil, especialmente meu povo, né? Claro, Almir. Olha, ajuda aí, projeto Tati, que a gente queria muito que você contasse para o pessoal, que o pessoal veio também para saber um pouco mais, é sobre a iniciativa do café agroflorestal, se você pudesse contar um pouquinho desse projeto. Sim. Então, como eu falei, né, nós temos o plano estratégico e aonde que a gente começou a trabalhar com essas, né? Porque muitas pessoas achavam que a palavra sustentabilidade era para não intocar a floresta, né? E é uma palavra agora eu acho que muita gente já sabe o que significa, mas quando a gente começou a falar dessas palavras 10, 15 anos atrás, todo mundo achava que a palavra intocável, o mundo intocável, né? Mas é uma palavra romântico, né? Mas o que significa sustentabilidade para nós? Que os nossos meu avô, meu pai, os nossos ancestralidade nós passou. É você cuidar onde você está produzindo, né? Você cuidar, você produzir com responsabilidade, com planejamento, de uma maneira que você pode fazer, né? E dessa forma a gente conseguiu fazer aqui. Quando a gente começou a discutir esse agroflorestal na terra indígena, e quando as pessoas não indígenas falavam assim, por que tanto terra para os indígenas? Os índios não produzem, os índios são preguiçosos, os índios são tal, né? Então, a gente começou, não, a gente tem produção. Só que o mercado não reconhece hoje a nossa produção, né? O serviço da festa é um produto que a gente tem como vender, por exemplo, né? Então, foi uma coisa desafiante para a gente, né? Nós desafiando o mercado, nós desafiando
a política, nós desafiando as pessoas que não entendem, não quer, acha que o desenvolvimento é só ver a floresta derrubada, mas não é, né? O papel tudo hoje, o cientista, conhecimentos tradicionais, né? As pessoas sabem que quando floresta queimada, quando é floresta derrubada, o clima muda. Então, quem sofre com isso é a terra. E a terra que produz alimentos para as pessoas, né? Então, nesse sentido, nós vimos que não hoje, né? Hoje, no século XXI, né? Hoje, com esses conhecimentos, esse interesse de instituições de ensino, de pesquisa, né? Todas essas pessoas que são responsáveis de mover o mundo tecnicamente, cientificamente, e esse interesse de entender e fazer, né? Para mostrar que é possível você produzir com qualidade e quantidade usando esses conhecimentos científico, tecnológico e tradicionais, por que não, né? Então, é preciso aliar, a gente precisa nós divulgar, né? E hoje, para você ver, é o seguinte, né? O nosso café, o tema da nossa live aqui hoje, nosso bate-papo aqui hoje, é que o café está sendo produzido pelo Suruí como a gente estivesse produzindo para nós alimentarem, né? Para nós tomarem café. Então, se for para mim, eu quero aquele qualidade melhor possível, né? Então, o mesmo que eu quero para minha família, eu quero para todos os consumidores do Brasil e do mundo que tomam o mesmo que eu tomo, do mesmo responsabilidade que eu tenho. Então é essa, né? Eu não quero apenas só lucrar pelo café que a gente tem aqui produzindo dentro do território Suruí, né? Dizer assim, eu quero produzir qualquer jeito, qualquer custo para aquele consumidor dizendo que é de qualidade. Não, é o mesmo café que eu tomo aqui, é o mesmo café que eu quero que você tome, outras pessoas tomam, entendeu? Então, que tenha essa responsabilidade ambiental, social, econômica. A Perfeito. diferença... Pode continuar, desculpa. Não, pode. É isso aí, é isso que eu queria dizer. Então, o café do Suruí é essa, né? E quero, assim, esclarecer um pouco. Mais ainda, o café não veio da nossa cultura. O café veio junto com esses invasores, falei aqui, invasores, essa ocupação que teve aqui na década de 70, 80, aqui na região. E quando conseguimos demarcar nossa terra, alguns colonos que ficaram aqui na nossa terra deixou essa plantação onde a gente aprendeu a trabalhar com café, na década de 80. Então, década de 80, aqui, fomos lutando, buscar parceria que agregasse esse valor, que agregasse esse reconhecimento, que não somente para produzir, mas fortalecendo a economia de uma comunidade distante de uma cidade que realmente tem uma economia fraca, né? E que difícil o consumidor tem acesso ao nosso produto de qualidade. Almir, eu acho que algo que você apontou é muito importante de quebrar uma ideia muito equivocada, que a Amazônia só vai ser biodiversa se ninguém mexer nela, se ela ficar intocada, né? Porque as pesquisas, elas deixam muito claro que, na verdade, a Amazônia só é esse lugar de muita biodiversidade por conta da ação humana, por conta do modo como os povos indígenas lidam com a floresta, né? Muito pelo contrário, se não tivesse nenhuma ação humana,
o solo da Amazônia, ele não é um solo fértil, né? Se não tivesse sido o jeito que os povos indígenas lidam com essa floresta, ela nunca seria esse lugar mega diverso que é hoje em dia, né? Eu queria colocar algumas questões que estão aqui no chat. A Celina pediu para te perguntar se esse projeto do café, ele é economicamente viável, se é possível ter lucro. Daí, depois dessa pergunta, eu faço também a pergunta do Matheus. Então, economicamente viável ainda não é, porque você tem que, para lucrar o gasto que você fez com esse projeto, é preciso levar algum tempo, né? Então, estudo econômico mostra que é possível ter viabilidade econômica, mas não assim na hora, né? A gente começou agora, a gente vamos ter que, com esse lucro, começar todos o que a gente gastou, o que a gente investiu, né? Tudo isso, mas com certeza, se continuar tendo esse sucesso que tem, né? E conquistar cada um dos consumidores, por isso que eu quero convocar aqui o povo brasileiro, ajude nós ter para a gente nosso sucesso. Como eu falei para vocês, né, que nós estamos produzindo como fosse para a gente, né? Então vai chegar cada café que aqueles vão comprar, vai comprar como a gente estivesse comprando café para nós. Então, é por isso que eu vejo que ainda vai chegar o lucrativo econômico, mas lucrativo ambiental, lucrativo socioambiental está sendo construído e começou, né? Mas a gente está feliz com isso. Obrigada, Almir. Agora eu vou fazer a pergunta do Matheus. Vai lá, Matheus. Como você vê as ações dessas instituições internacionais para manter o meio ambiente? Elas são efetivas? Eu acredito que sim, Matheus, né? Eu acredito que sim. Tem instituições nacionais, internacionais, qualquer pessoa da sociedade tem papel importante desde que tenha responsabilidade de ver a natureza, a floresta como o patrimônio comum de todos. Então, quando as instituições façam cobrar a governo de planejar seu uso aqui no Brasil, eu sinto que eles tenham essa visão, que o que eles poderia ter feito em cada país deles, porque mesmo que tenham biomas são diferentes, mas a Amazônia é uma floresta especial, né? Então, hoje, todos os conhecimentos têm falado que o papel da Amazônia é importante no mundo. Então, eu agradeço instituições internacionais e demais pessoas brasileiras defendem a Amazônia como seu patrimônio. Isso aí. E porque eu falado que o Brasil poderia ser um país de líder para essa sustentabilidade se o governo, se a política visualizasse esse potencial da Amazônia para o mundo, né? Então, nós brasileiros também somos responsáveis de cobrar esse papel do governo. Então, eu vejo muito importante cada um fazer sua parte. Então, organizações internacionais, com certeza, faz por bem esse papel. Eu acredito isso. Perfeito. Almir, eu vou juntar duas perguntas que eu acho que elas estão relacionadas. Uma é da Valdirene, que te pergunta como você vê o desmatamento desmedido das nossas florestas, e algo que está relacionado com isso, que é a pergunta da Karen, ela pergunta se, além da iniciativa do café, há outros projetos de recuperação
preservação da diversidade agrícola tradicional e como isso está sendo feito, porque como você comentou, né, o café foi algo que veio de fora, né, mas se tem alguma iniciativa mais ligada com a diversidade agrícola tradicional Paiter-Suruí. Com certeza. Aqui na aldeia La Petanha, e nós temos aproximadamente 11 aldeias, né, aldeias associadas à Associação Metalelada do Povo Indígena Suruí, de trabalhar com o projeto PAMINE. PAMINE significa renascer. Renascer da floresta, renascer da humanidade, renascer de todos, né? Então, nesse caso, o projeto PAMINE é renascer da floresta, porque nós trabalhamos aqui com 31 espécies das plantas nativas do território do Paité para replantar, né? Então, hoje, aproximadamente, nós já plantamos quase 900 mil pés de mudas nativas do território Suruí, da aldeia La Petanha, né? Que é o projeto PAMINE. Então, nós temos um projeto de reflorestamento de castanha, mogno, cerejeira, e vai em 31 espécies de planta nativa, que não veio de lugar nenhum, que é daqui, né? Isso também, dentro desses 31 plantas nativas, nós temos plantas medicinais, plantas que tenham uma relação espiritual com a gente, né? E tudo, né? Isso que a gente tem falado. A gente está falando que vamos fazer agrofloresta. Dentro desse trabalho, nós temos áreas demonstrativas com café, com agrofloresta, né? Café, banana, castanha, seringue, cacau, né? Onde a gente está produzindo um ciclo de todos os produtos que geram economia para o povo Paité-Suruí, para que a gente possa, então, continuar fortalecendo nossa economia e valorizando a floresta em pé. É isso aí, Almir. Essa é a grande diferença, né? Diferentemente de uma fazenda de café não indígena que vai plantar por quilômetros e quilômetros só café e fazer o solo ficar cansado de tanto café, vocês plantam aí combinando com várias... É por isso que é agroflorestal, né? Eu acho que aqui no... Isso. Isso é algo que não é tão comum, né? Porque o que é comum são as monoculturas, né? O modo de fazer plantação do não indígena costuma ser muito mais da monocultura, né? E vocês têm isso como um valor, né? Os povos indígenas são diversos, são mais de 305 povos aqui no Brasil, mas algo que a gente vê que é muito comum é essa valorização da diversidade, né? Uma roça bem cuidada é uma roça que vai ter várias plantas, né? Não vai ter uma planta só. Eu vou fazer a pergunta aqui do Eurides, que está perguntando se esse café que é produzido, se ele consegue chegar aos mercados de produtos do campo aqui em São Paulo. Onde que é vendido esse café? Como que ele está sendo comercializado? Quem quiser consumir, conhecer esse café, valorizar essa iniciativa, como é que poderia fazer para encontrar? Então, já está no mercado em todo o Brasil, né? Já está em São Paulo, e se encontrar, eu não sei qual rede do mercado que conseguiu contratar ou comprar todos esses cafés Suruí, mas tem, se não for mercado, tem no site do empresa Três Corações, Café Reais, né? Você pode ir lá verificar o café especial
e lá você encontra o café Suruí. Então, é uma Né, pelo parceria site. com essa empresa, né? Uma parceria com a empresa Três Corações. Então, esse café, né? Exatamente. O Três Corações teve esse... Para mim, é um exemplo da empresas no suporte a Três Corações, deu confiança ao povo indígena Suruí, e acho que precisa buscar os parceria nesse níveis também, né, para que possam fazer com trabalho. Aí tem, com certeza, todo mundo que aparece, né? Aí tem Embrapa, FUNAI, outros, né? Então, assim, inicialmente aqui nas terras de Suruí, Embrapa não, mas tem outro povo que está dentro desse projeto que foi no parece que teve, né? Mas aqui no Suruí eu desconheço que teve participação efetiva da APA, mas seja no que o Embrapa é um dos nossos parceiros, né? A gente quer fortalecer. Aqui a gente não está criticando ninguém de forma nenhuma. Cada vez mais tiverem parcerias é necessário, né? Então é bom que as coisas se acontecem isso. Ah, legal. Almir, o Matheus tem uma dúvida em relação às roças, né? Como que vocês lidam com animais e insetos locais, assim, numa roça, numa plantação? Como que vocês lidam com potenciais invasores ou algum bichinho que possa prejudicar a plantação? Como é que se lida? Isso meio pensando num contraste dos agrotóxicos e Matheus, tudo mais. Esse aí é um problema. Matheus, isso aí é um problema muito sério, seríssimo mesmo, né? Então, assim, a gente não tem ainda que os animais que prejudicam o café, né? Então ainda bem que não tem ainda esses animais que prejudicam o café. Nossa maior dificuldade com banana, os macacos estão vindo pegar as bananas e outros animais estão deixando não produzir bem, né? Mas eu acho que assim nós não usamos muito esse tipo de agrotóxico nesse nosso produto, né? Mas a gente tenta usar conhecimentos tradicionais para impedir isso, né? Queimar algumas fumaça, algumas coisa lá no meio do redor da roça, né? Para espantar esses animais, né? Então, por enquanto, eu falei, sim, a gente busca nossa experiência como levar um equilíbrio, né? Mas é impossível evitar os animais que prejudicam tudo isso. É natureza, é floresta. Ô, Almir, tem uma praga específica, a Celina está aqui falando no chat com a gente, que é, por exemplo, a ferrugem do café. Como, por exemplo, vocês poderiam lidar com isso? Você poderia dar mais alguns exemplos de como que vocês lidam tradicionalmente, né? Quais conhecimentos e técnicas vocês têm para manter uma roça saudável, para deixar as plantas saudáveis? O café não. O café, como não é da floresta, a gente tem que recorrer a conhecimentos científicos mesmo, né? Consultorias, né? Então, chamamos antropólogos, engenheiros florestais, ambientais, então essas, né? Então, contamos parceria com a Emater, encontramos alguns profissionais específicos em cada área, então essa. Não tem conhecimento do café, é mesmo conhecimentos técnica e toda a assistência técnica que
café precisa. O Almir, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre a Universidade Paiter Suruí, que é um desejo muito grande do seu povo, contar um pouquinho de como que foi o convênio com a Unicamp e os demais sonhos que vocês construíram. Você comenta até que um grande sonho do seu povo seria de ter uma moeda, né, Paiter Suruí. Daí, queria ouvir um pouquinho desses sonhos de futuro. Então, esse plano estratégico de 50 anos, nós temos na área de ambiente, educação, melhorar cada vez mais o sistema de educação do nosso povo. Não simplesmente trazer, melhorar, não simplesmente trazer a educação de fora, criar com ela. Então, portanto, nós tivemos uma universidade indígena, que é a Universidade Paiterahué Chavé. Vocês podem procurar no Google aí, depois, quando se interessar o tema para vocês, né, para ver como é que se fala, né, como que planeja isso. Mas nós fizemos um convênio com o Unicamp para eles ajudarem criar essa universidade, né, indígena aqui. Então, nós, cada 2 meses, antes de pandemias, nós recebia 2 professores do Unicamp durante uma semana para fazer esse estudo com a gente aqui, a gente elaborar, discutir cada plano, né, desses para a universidade. Então, agora, com essa pandemia, a gente parou um pouco, né, mas o projeto ainda continua, que é o nosso desejo, através dessa universidade indígena, a gente compartilhar esse conhecimento para não indígena e também receber o conhecimento não indígena para que a gente possa juntar, transformar um projeto de modelo para a educação que realmente orientar, subsidiar a construção de um mundo melhor. Agora, qual que é a pergunta que você fez? Queria que você contasse um pouco, porque é algo muito da moeda, né? Que é uma ideia muito boa de vocês. Porque culturalmente, o povo Paiter Suruí tinha sua moeda, né? Era uma moeda, um mecanismo de troca, né? Eu te dou alguma coisa e você me dá aquele que você tem, né? Então era assim. Mas dentro desse processo nós entendemos que a gente queria um dia, né, criar essa moeda social do povo Paiter Suruí para também compartilhar o sistema econômico do mundo, né? Trabalhar e com essa consciência de valorização da floresta em pé, da cultura, do socialmente melhorar que é um instrumento, porque vimos que o mundo, as pessoas acham que economia, dinheiro em si, é maior que a vida de um ser humano, mas não é. Ele tem que ser apenas um instrumento de uma vida de um ser humano. O Anderson, ele expõe uma ideia, assim, eu não sabia disso, por isso que eu falei, nossa, ele tem bastante conhecimento sobre esse assunto, é algo que eu não sabia. Ele comenta que países como a Alemanha e a Itália, eles não têm nenhuma plantação de café, não tem um pé de café plantado. Entretanto, eles são os maiores exportadores, né? Eles são líderes na exportação de café. Eles recebem, então, de outros países, no caso, né, o Brasil,
eles recebem o melhor da produção brasileira, daí eles processam, embalam e depois passam para o resto do mundo, né? Então, o Brasil fornece a matéria-prima, daí eles vão lá e fazem o processamento e a exportação. E ele queria saber um pouco a sua opinião sobre isso, né? Dessa nossa posição, né? Enquanto meros fornecedores de matéria-prima e, no final das contas, os outros países acabam tendo um lucro maior, né? Porque o dinheiro circula mais quando você vende o produto acabado, não só a commodity, que chama, né? A matéria-prima. Daí ele queria saber um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso. Anderson. Então, Anderson, é isso mesmo, né? O que eu tenho visto eu visitei aproximadamente 49 países no mundo, de África e Ásia e todos os cantos do mundo, né? Então, não é só café, mas tem outros produtos que o Brasil produz que nem é o líder daquele que produz. Aí que eu quero falar assim, né, sobre o café suruí. O qualidade do café de outros produtos, o Brasil exporta para outros países e deixa o resto para a gente, aqueles que não presta para nada. Isso que os brasileiros consomem dos fabricantes daqueles alimentos, aqueles exportadores desse país aqui. Mesmo que a gente produza de qualidade, eles mandam para outro país e aqueles que são menos, a gente consome aqui. Isso nós não queremos, né? Por isso que o nosso café está sendo produzido e sendo consumido aqui de qualidade para nosso país. E o mesmo que a gente está oferecendo para nosso país, nós vamos oferecer para outros países, se a gente quiser, né? Então, quer dizer, os nossos projetos são diferentes de que outras pessoas fazem, né? A minha opinião é essa. Então, portanto, os brasileiros precisam valorizar os nossos produtos, né? É assim que a gente vai conquistar favorecer e crescer o nosso povo, né? Estou falando nosso povo brasileiro. Não estou falando simplesmente povo paiter, não. Estou falando povo brasileiro. Almir, aqui no chat tem um pedido de escutar um pouco de você sobre o projeto de carbono florestal Suruí. Foi o primeiro projeto desse tipo, né, feito numa terra indígena, no mundo inteiro, e a gente sabe, né, conversando ontem com você, eu e a Ana, a gente aprendeu com você que, apesar desse projeto, né, ter sido bastante repercutido na mídia, foi bastante falado, ele agora não está acontecendo, mas foi o início de vários outros projetos, né? Daí, se você pudesse contar um pouquinho dessa história, né? Eu acho que a gente podia até voltar um pouquinho antes, porque uma coisa que eu acho bastante interessante, até para quebrar o estereótipo, né, em relação a povos indígenas, que é muito comum aqui no Brasil, é muito vergonhoso escutar alguém, por exemplo, dizer que um indígena não é mais indígena porque usa celular, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é muito comentada, é um preconceito bastante difundido, infelizmente, mas histórias como a do seu povo mostram que os povos indígenas podem sim usar a tecnologia para valorizarem a cultura e valorizar a diversidade, né, do seu território, a diversidade ambiental. E outra iniciativa que fez o povo paiter Suruí ser bastante conhecido na mídia foi a parceria com o Google, né? Por meio da tecnologia, por meio da formação para saber usar as tecnologias do Google, de satélite, né? Vocês conseguiram mapear o desmatamento da terra indígena. Então, queria saber um pouco de você, a partir dessas duas iniciativas, né, do Google e também do projeto de carbono,
como essa aproximação com as tecnologias, conhecimentos e mesmo política, né? Essa questão do carbono é uma questão geopolítica não indígena, acaba sendo acionada por lideranças como você para fortalecerem e valorizarem, proteger a biodiversidade do território. Então, o nosso projeto, a base do projeto Carbono Suruí é o plano estratégico 50 anos e também esse projeto PAMINE, né? Quando as pessoas falam que a gente precisa mudar, né? Os cientistas falam que a gente precisa mudar a nossa atitude por causa da mudança climática e também temos que valorizar a floresta em pé. Nós tivemos uma oportunidade de pensar quase junto, eu e Márcio Santilli, não sei se vocês já ouviram falar do Márcio Santilli, é um dos fundadores do Instituto Socioambiental, de apresentar que o mundo precisa reconhecer o valor da floresta em pé. Ninguém não sabia como fazer isso acontecer. Então, aonde nós começamos a discutir, eu digo, o povo Paiter, começamos a discutir metodologia, como é que a gente poderia apresentar para a política que pode reconhecer o valor de floresta em pé através de sequestro de carbono. Até lá, ninguém não sabia, e muito menos aqui no Brasil, que no Brasil não se mínimo quer Congresso não tinha isso, né? Então, portanto, o povo Paiter Suruí teve que buscar estudo jurídico se nós tinha capacidade política, o direito jurídico para apresentar esse tipo de projeto para empresa que tinha interesse de reduzir sua poluição no universo, no mundo, né? E assim fomos e trabalhamos, criamos um projeto Prestar Carbono Suruí, né? Que esse terra, 250 mil hectares, né? Que sequestra aproximadamente 210 toneladas de crédito de carbono, né? Pelo bem da humanidade. Então, quando a gente apresentou esse projeto para certificadores como VVS e CCB, né? E a gente conseguiu aprovar esses projetos, né? Nós levamos o consentimento do governo brasileiro que nós queria que o nosso projeto Carbono seja reconhecido pelo governo, né? O governo reconheceu e assim a gente conseguiu vender uma parte desse crédito para Natura naquele tempo, né? E também ao FIFA quando teve Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E isso significa o quê, né? Que o povo indígena estava muito mais avançado do que o próprio Brasil, institucionalmente Brasil, né? Não como o povo como qualquer. Nós estávamos muito mais além da institucionalmente do Brasil. Aí, o que significa isso? Aí foram, nós não é nada pelo poderosos econômicos e aqueles que mantêm o povo indígena como tal, né? Achar que o índio não pode usar celular,
já que o índio não pode usar camisa de marca, ou andar de carro e outros, né? Como você bem falou aí, né? Por quê? Por que essa diferença? Por que essa desigualdade, né? Porque nós, só porque que somos indígenas, né? Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo que a gente tem que avançar com essas, mas foi um sucesso, né? Nós mostramos para o mundo que é possível você implementar, elaborar um projeto que você visa dar o exemplo com sua atitude, né? Então, isso. E uma parte desses recursos que veio de oriundo do projeto Carbono Suruí, que são implementados esses cafés que nós estamos implementando. Nós temos trabalhado com culturas, né? Que aquele tempo, então foram avançando nesse nível. Sistema de governança. Não adianta você não tiver um projeto e você não consegue fazer uma gestão através de um sistema sério e transparente. Ô, Mir, queria fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com a pergunta da Celina. Ela pergunta qual é o principal desafio do seu povo hoje. Ela pergunta isso. Eu também queria te perguntar quais são, em termos de desmatamento, as maiores pressões de invasão, e não só de invasão dentro da terra indígena, mas no entorno, que não é demarcado, quais são as maiores pressões ambientais que acabam afetando a terra indígena, sua terra indígena. Daí, também nesse movimento, queria perguntar um pouco se vocês ainda usam, né, as imagens de satélite para conseguir mapear o desmatamento na terra indígena e no entorno também. Como é que está isso? Bom, o maior desafio para mim é próprio políticas públicas, do forma que o Brasil, quem for o presidente do Brasil, estiver comandando as políticas que são conquistadas pelo povo brasileiro. Hoje, o maior desafio nosso é a própria atitude do governante hoje, do presidente Bolsonaro, seus ministros, sua equipe, né? Então, eu vejo que são em cima do território indígena 7 de setembro, nós conquistamos o respeito muito grande da sociedade, né? Então, o que motiva hoje invasão, o que motiva pressão de outros integrantes que podem ter interesse de explorar a qualquer custo o território indígena, é o discurso, porque o discurso do governo hoje está dando uma expectativa àqueles que querem explorar a Amazônia a qualquer custo, né? Mas o povo Paité Suruí, eu agradeço à sociedade brasileira, todos imprensa, todos os outros, por isso nós conquistamos muito respeito desse pessoal. Então, a gente também tem respeito por eles também, né? Então, eu sou grato pela sociedade que tem respeito por nós. Agora, o discurso do governo é um destruidor da Amazônia, um destruidor de uma sociedade que precisa ser respeito, né? Então, para nós, um desafio é essa. Eu não sei como será, né, o próximo governo. E as pressões aí do território, Almir, quais são as maiores pressões localmente? É ainda madeireiros? É o quê? Como não, que é isso que eu estou falando. Aí é todos, né? Todos. Fazendeiros, e madeireiros, garimpeiros, vai indo, né? Não é porque o discurso do governo cria essa expectativa de eles poderem para isso, né? Uhum. Entendeu?
Mas, em geral, aqui na nossa região, eu acho que conseguimos conquistar muitos aliados, muito respeitos. Tem duas perguntas que se relacionam, uma da Fernanda, que pergunta se tem aí no seu povo alguém que tem interesse em estar nessa política institucional, né, não indígena, se tem interesse de eleger políticos para que possam defender os direitos indígenas na Câmara e no Senado, não só os direitos indígenas, mas também o meio ambiente. E a Celina pergunta se, na sua opinião, se faltam representantes indígenas no Congresso. Eu acho que não dá para descartar se meu povo quer participar, a implementação da política, a construção da política do Brasil institucionalmente, né? Se nós queremos o melhor para o mundo, melhor para o Brasil, melhor para Rondônia, melhor para o povo Paité, é necessário para, né? Seja propondo, seja, sei lá, sugerindo, né? Eu não descarto que existe a possibilidade disso, de vontade de membro do povo Paité Suruí de participar disso, né? Então, com certeza, mesmo que muitos deputados, senadores que nós representa, ainda é pouco de nossa representação, porque não sei como dizer, né? Talvez o ódio, né, o maior de que as pessoas veem o potencial indígena como um membro desse país, né? Então, muito congresso onde que define construção desse política uma maioria que são anti-indígena, anti-ambiental e antissocial, né? Anti de todas as minorias do povo brasileiro. Perfeito. Eu gostaria, então, de ver com você, Almir, se você gostaria de fazer suas considerações finais. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim. E queria agradecer mais uma vez. É um privilégio mesmo poder falar com você. A gente sabe que a sua agenda é bem atribulada, que está um momento especialmente conturbado agora, né? E para aproveitar essas considerações finais, a Celina deu aqui uma sugestão de pergunta. Como você imagina o futuro do seu povo? Como, para pensar um pouco, além das suas considerações finais, do modo como você quiser colocar, também queria colocar essa pergunta da Celina. Como você imagina o futuro do seu povo? Bom, imaginar, eu não consigo imaginar, né? Porque eu não tenho poder de imaginar. Mas eu tenho desejo. Né? Eu tenho um desejo, como eu gostaria que que o futuro do meu povo fosse, né? Então, eu desejo que o meu povo tivesse autonomia na gestão do seu território, valorizar a floresta em pé, valorizando sua cultura, utilizando tecnologia, né? E serem capazes de mostrar ao mundo que como você deve ter autônomo a partir de uma área de 250 mil hectares de floresta. Isso é o desejo do meu povo. E eu sou grato pela essa parte de vocês, Chan, a Ana, né? E quero aqui pedir desculpa que aquele dia não foi isso, né? E pedir desculpa de coração mesmo. Mas eu acredito que o tempo que decide quando que deveria ser feito cada momento para na vida de cada um de nós, porque não seria igual
o emoção seria igual história registrada se acontecesse aquele dia, né? Então, eu acredito nesse ponto, que nós somos movidos a essa harmonia que nós temos com as nossas universos, né? Então, eu sou grato pela compreensão de vocês e obrigado pela essa oportunidade. Como eu falei ontem para vocês, né, eu quero que eu tenha conseguido atingir a expectativa de vocês, né? Se não for possível, me perdoe, não é porque que eu não quis, é porque talvez eu não tive capacidade para chegar aonde que o desejo de vocês tenha que chegar. Então, obrigado. Olha, Almir, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar com a minha palavra. A única coisa que a gente espera é que em breve esse encontro possa ser presencial, que todo mundo tenha saúde, que seu povo tenha saúde, todo mundo esteja vacinado. E se não cumpriu a expectativa, é só porque a gente queria poder te dar um abraço pessoalmente, mas as suas falas sempre são muito inspiradoras e muito obrigada pela generosidade de tirar um tempinho de falar com a gente. E, de fato, a gente não controla a possibilidade da tecnologia deixar a gente se conectar ou não, então não tem problema algum, e tenho certeza que a gente quer que essa sua palavra chegue a mais gente, a gente quer poder compartilhar com outras pessoas. E eu gostaria de passar para a Ana mais uma vez e agradecer, elogiar o Sesc Rio Preto. Eles fizeram com muito carinho essa programação, e essa é a primeira conversa de um ciclo que tem como objetivo, de fato, visibilizar não só esse modo tão impressionante dos povos indígenas de lidarem, né, com o meio ambiente, mas também da diversidade, né? Vão ser outros povos, outras lideranças que vão estar aqui com a gente também nos próximos encontros. E, então, mais uma vez, muito obrigada, Almir, e vou passar a palavra para a Ana, e mais uma vez elogiar e agradecer por todo o esforço que o Sesc Rio Preto, não só a Ana, mas toda a equipe que está junto com ela, e que permitiu que a gente pudesse fazer um bate-papo aqui hoje. Tem muita gente que está envolvida aqui, não está aqui presente, e eu queria agradecer a essas pessoas também. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer muito, Tati, essa sua mediação super atenciosa, super qualificada, e agradecer muito, né, a presença do Almir, assim, acho que é uma inspiração. Tudo que você traz a cada conversa que a gente tem, né, é de mesmo muita resistência e enfrentamento, né, a questões muito tabus, né, então pensar numa moeda, pensar numa maneira de cultivar sem derrubar a floresta, então são todas soluções que incomodam, né, um sistema que está aí para engessar a gente dentro de uma maneira. Então, eu agradeço muito mesmo a vocês todos, e uma ótima noite para a gente.